lá em 2 Coríntios 10, 5, 3, 4, 5, Paulo nos adverte para nós termos muito cuidado, porque Satanás ele leva para a nossa mente sofismas, e as sofismas elas são levantadas com fortaleza criada por ele, pelo próprio Satanás. E essas sofismas, essas fortalezas, é para tirar, como já foi lido aqui, o entendimento, o conhecimento de Cristo da nossa mente. Então, nosso corpo, ele é composto mente, coração e espírito. Aí, se Satanás usar, tomar de conta da nossa mente, tirar os nossos pensamentos de Deus e deixar vazio, não deixar vazia a nossa mente, aonde Satanás vai se agregar, aí aquilo que Satanás está usando, nós vamos levar para a nossa vida emocional. Aí, se for pelo pecado, Satanás vai usar aquele pecado. Se for uma doença carnal mesmo, que a pessoa tem, tipo um câncer, aí a pessoa vai ficar triste, achar que não tem cura, e Satanás vai se apoderar daquilo ali e vai colocar coisa no ouvido da pessoa. Como a irmã e o irmão Salles falou, que palavra tem poder, mas aquilo ali, muitas vezes, que a irmã Paula falou, pessoas que habitam, têm hábito, aí é hábito de palavra. Eu sou habituada, todo dia eu proferir uma palavra de maldição que eu nem percebo, né? Então aquilo ali, Satanás ele já se agregou naquela palavra, e aquilo ali ele vai se fortalecendo cada dia mais, construindo a fortaleza dele sobre mim, por causa daquela palavra que eu tomei posse, que tenho ela como um vício. Todo dia eu tenho que fazer aquilo ali, eu tenho que dizer. E quando é por uma doença, ele coloca na mente da pessoa: tu não vai ficar boa, essa doença vem aí, não tem cura, essa doença dessa daí tu não passa. Aí a pessoa vai, toma posse e diz que dessa aqui ela não escapa, dessa aqui ela vai morrer, porque ela já conhece gente que passou por aquilo e por aquilo, como o câncer. O câncer ele já tem matado milhões de pessoas, que nós já temos orado, mas que nós nem conhecemos, né, irmã Maria da Cruz? Mas quantas não já se curou do câncer com as orações dos cristãos, né? Então, Satanás, ele coloca essas barreiras na mente da pessoa, tirando a verdade que Cristo colocou sobre nós, que quando Cristo quer, Cristo cura. Mas se a gente for dar ouvido, como a irmã falou, a palavra pode ser usar uma irmã, usar um irmão para trazer palavra negativa para nós sobre aquela situação que nós estamos vivendo. Ali o Satanás ele está se fortalecendo, ele está restaurando as fortalezas deles. A sofisma ele pode levar altivez, e o contrário de altivez, quando você é uma pessoa altiva, quando você é orgulhoso, quando você adota a mentira, a inveja. Se você for na Bíblia, aí está o contrário. Na palavra Salmo 18, o versículo 27, Deus diz que salva aquele que, nem me lembro agora, Deus salva os humildes, né? Mas Deus abate os altivos, né? A altivez do humano, Deus não quer. Então, se a gente for e ler, quem tem o hábito de mentir, quem tem o hábito de ser orgulhoso, de achar que é melhor do que os outros, se for buscar na palavra de Deus, ele vai mudar, porque a palavra altivez, o contrário, é humildade, é submissão, é nós nos submeter à verdade de Deus, à palavra de Deus, é submeter o amor de Cristo. Aí nós vamos vencer e quebrar todas as barreiras, todas as sofismas de Satanás que ele tentou construir, tentou cativar a verdade de Cristo sobre nós. Aí, como a irmã falou, o que nós temos que fazer para que isso não aconteça? Nós temos que levar cativo o nosso pensamento e as nossas emoções. Quando eu falei que as nossas emoções são responsáveis pelas nossas atitudes,
em oração. Ela estava tão triste, a depressão dela era tão grande, que a última vez que ela orou lá, que ela pediu um filho, ela não pensou nela. Porque se ela tivesse pensado nela, quando a pessoa quer tanto uma coisa, a pessoa não pensa no outro. Ela queria aquele filho, mas o que ela fez? Ela não pensou de dizer, eu quero tanto esse filho, se o Senhor me der. Não, eu quero tanto esse filho, mas se o Senhor me der, eu vou te devolver. E ela não ia continuar sem filho. Então, naquele momento ali, o desejo dela de ser mãe foi tão grande que ela não pensou que se ela doasse o filho dela para aquele templo ali em Jerusalém, lá onde eles iam, ela ia ficar sem filho. Ela não pensou. Então, quando ela se entregou nos pés do Senhor, pedindo esse filho e devolveu, é porque ela estava submissa ao Senhor, ao senhorio de Deus. Ela estava com humildade no coração dela. E se ela tivesse levado os pensamentos dela cativo para a altivez de ser, querer como ela, a menina tinha filha pequena e ela não, mas ela se colocasse, mas eu sou a esposa que ele ama, eu sou a de primeira vez, a de primeiro lugar. Deus tinha dado o filho para ela? Deus não tinha dado, porque Deus não tinha achado espaço no coração dela, mas Deus achou espaço no coração dela. A Noemi também passou por uma depressão profunda, quando ela se achou sem os filhos, se achou sem o marido. Mas o que Noemi fez? Ela chorou, mas ela não se entregou. Ela teve a atitude, as emoções de Noemi foram controladas e ela não se desesperou. A atitude dela foi de voltar para o povo dela, para a terra dela. Porque aí foi o quê? Um ato de humildade. Ela não ficou com vergonha de chegar lá sem nada, né? Saiu, porque quando a mulher casa, para onde o marido leva, ela tem que acompanhar. Aí ele não quis ficar na terra deles, em Belém, quis ir para lá, para Moab, e ela acompanhou. Mas quando ela viu que não tinha mais ele para estar governando, ela não era mais submissa a ele, ela usou as emoções dela, ela se controlou, sem nada, sem marido, sem filho, ela voltou, sem nada, né, com amargura de alma, mas foi procurar o povo dela. E a depressão, aqui eu coloquei